Eu quero iniciar agradecendo o Gustavo. Realmente nós somos amigos desde a infância, né, Gustavo? A gente se conheceu há muito pouco tempo, foi fevereiro, janeiro? Fevereiro, né? Um pouquinho antes de tudo explodir, né? Ou implodir. E foi uma grata surpresa e um bom encontro, como diria o Spinoza, né? E agradecer o convite para estar aqui. Eu fiquei pensando bastante o que seria interessante da gente estar discutindo sobre direito de crianças e adolescentes à saúde num curso voltado a profissionais do direito, né? E eu me atrevi a escapar um pouquinho do campo da saúde, especificamente, porque eu acho que ficar entrando em detalhamentos de questões de saúde poderia ser um pouco estrangeiro, né? Então, eu tentei construir um raciocínio para chegar nessa questão, né, do direito à saúde. Né? E eu quero começar, né, reafirmando a Constituição Federal de 1988. Né? Lembrando que na Constituição conseguimos uma grande conquista, que foi afirmar que saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu acho que isso coloca o Brasil na dianteira nessa discussão no mundo, né? A gente já esteve na dianteira, caros amigos. Hoje a gente está na dianteira do outro lado, no outro extremo, mas enfim, estamos lá. Né? E se a gente coloca esse princípio constitucional, então, acho que a gente precisa começar falando de dois conceitos fundamentais que estão aí. Né? O primeiro, que é saúde, que acho que é um dos conceitos mais difíceis de elaborar. Né? Durante muito tempo, a saúde foi conceituada pela negação, né? É a ausência de, né? O que não é exatamente um conceito. Né? Hoje, nós temos um conceito da Organização Mundial de Saúde, que é que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e social. É um conceito bastante complexo, completo, e eu diria que é quase irrealizável, como costumam ser quase todos os conceitos. Mas eu queria destacar que o fato dele ser quase irrealizável não invalida, né? Porque um conceito nesse campo deve nos colocar um horizonte, e é isso que ele coloca. A gente pode até dizer que ele seria quase que uma utopia, o completo bem-estar físico, psíquico e social. Mas é isso que a gente espera se tem que definir o que seria saúde, né? Um horizonte, eu acho que é isso que ele nos aponta. Mas quando eu falo em saúde, eu sempre lembro, quando eu ainda estava na graduação em medicina e fazia aquelas viagens com o DPMS, do Centro Acadêmico, Departamento de Pesquisas Médicos Sociais, em que a gente se aventurava pelo interior, e fazia umas loucuras, né? E numa dessas viagens, perto de Registro, lá no Vale da Ribeira, eu estava na casa de uma senhora bem velha já, do lado do fogão a lenha, tomando um cafezinho com ela, e perguntando para ela o que é, quando é que ela se sentia bem, o que era saúde para ela. E ela me disse que ela se sentia bem, ela entendia que saúde era quando ele estava bem. E ele era o marido dela. Né? E eu acho que ela conseguiu, naquele momento, ela me afetou muito, né, de colocar muito concretamente o que é essa coisa que a gente discute tanto de uma dimensão de coletivo. Né? Eu só posso estar bem se o meu entorno está bem, se as pessoas que eu quero estão bem. Né? Então, só para contrapor aí com a Organização Mundial de Saúde, acho que ela talvez tenha definido um pouquinho melhor. Mas o outro conceito é o conceito de direitos, né? Não no campo jurídico, mas no campo de direitos humanos. Né? No campo jurídico eu nem me atreveria a entrar, né? Embora eu seja muito
atrevida, muito penetra, mas aí eu não estaria. Então, direitos, quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que lembrar que são uma conquista da humanidade, né, pela qual milhões morreram, continuam morrendo, e que nem estão ainda completamente concretizados, e desde o início, e agora talvez mais do que nunca, estejam sob um ataque violento, né? Então, continuar lutando por direitos humanos é uma tarefa fundamental para todos nós, porque eles estão sendo violentamente atacados, talvez mais do que nunca, né? Quando a gente fala em direitos humanos, eu queria lembrar que isso remete à esfera do público e não à esfera do privado. O que eu estou querendo dizer? Se ele é da esfera do público, ele fala de todes. E eu vou frisar aqui que eu estou falando de todes e não o clássico todas e todos, né? Porque esse sistema binário não dá conta, né? Existem outras possibilidades além de ele e ela, né? Só queria lembrar que existem algumas tribos indígenas no Brasil, nos Estados Unidos, que têm 5, 7 categorizações possíveis para gênero, né? Eles são muito mais sofisticados e simples do que nós, né? Por isso que eu uso todes, né? Então, se eu falo do público, da esfera do público, eu estou falando de todes. E, quando eu digo que não é da esfera do privado, o que eu estou querendo lembrar? É que ele perpassa todos os espaços, todos os campos, inclusive o privado. Ou seja, o fato de eu estar no interior da minha casa não permite que eu agrida uma pessoa. Um homem no interior da sua casa não está autorizado, não tem licença para agredir, bater, matar uma mulher, a sua mulher, né? Que não é sua, né? Não existe essa posse. Um adulto, por estar dentro da sua casa, não pode agredir uma criança, não pode estuprar uma criança. Ele não tem o direito na sua casa, não é uma propriedade privada. Quando a gente fala da esfera do público, ele perpassa, sim, todos os espaços, inclusive os espaços privados, as propriedades privadas. Então, se ele está falando de esfera pública, como eu disse, de todes, uma questão que me parece fundamental é que ou todes temos ou ninguém tem. Se eu tenho o direito de não passar fome, de não passar frio, de ter uma cama, uma casa gostosa, e você não tem, eu não tenho direito, eu tenho privilégio. E você tem carência. Isso eu estou frisando para dizer que a gente ainda não tem exatamente um mundo fundado em direitos humanos. Nós temos um mundo fundado em privilégios e carências. Ou seja, nós temos um mundo ainda fundado no discurso da igualdade, porém numa extrema desigualdade de fato. E a desigualdade é uma das formas mais violentas de violência. A desigualdade destrói cidadania e destrói direitos. E aí, eu coloco uma pergunta para todos nós, se nós podemos falar em direitos numa terra de extrema desigualdade. Então, aqui, acho que eu preciso falar de um outro conceito. Aliás, de outros 2 conceitos. Né? Que é a questão de desigualdade e diferença. Então, somos todos diferentes um do outro. Não existem 2 pessoas iguais em tudo. Somos diferentes, né? Aliás, eu queria dizer que ainda bem, porque 2 de nós, nem a gente aguentava, né? Mas nós somos diferentes nos modos de agir, de reagir, de sentir, nos modos de aprender, nos modos de lidar com o que já foi aprendido,
nos modos de me afetar e de afetar, né? De reagir com as pessoas. Né? Somos diferentes. Né? Então, um homem é diferente de uma mulher, em vários aspectos. Porém, não é por isso que uma mulher com o mesmo trabalho recebe um salário menor. Não é pela diferença, é pela desigualdade. Uma pessoa de pele de cor clara tem a cor da pele diferente da cor da pele de uma pessoa de pele de cor escura. Mas não é pela diferença que a pessoa de pele de cor escura foi escravizado, né? E ainda hoje é inferiorizado, é discriminado, excluído de vários acessos na nossa sociedade, pela diferença de pele, pela desigualdade. Se a gente tentar colocar nos dias de hoje, né, se eu pegar dois homens de 43 anos, né, que moram em lugares, bairros diferentes. Um mora no Morumbi, o outro mora na Vila Sônia, por exemplo. E os dois são infectados pelo Covid-19. Um deles, depois de ficar 15 dias na UTI do Einstein, sobrevive. E o outro morre esperando um leito. Nem de UTI, esperando um leito. Não é pela diferença do lugar onde eles vivem, né? É pela intensa desigualdade, pela extrema desigualdade que a gente vive, né? A nossa sociedade, a nossa e toda a sociedade, toda a humanidade, desde a Revolução Francesa, né, colocou a igualdade, nós vivemos no discurso da igualdade, mas na desigualdade de fato. Né? Então, eu queria lembrar que as diferenças existem, né? E elas devem ser acolhidas, respeitadas, valorizadas, né? E atendidas nas suas singularidades, das suas necessidades singulares. Elas não são problema, pelo contrário, elas provavelmente são a solução, elas são as possibilidades de solução. As diferenças são a riqueza da humanidade. Entretanto, as desigualdades devem ser violentamente, extremamente, intensamente combatidas. Tá? Além disso, queria colocar, acho que essa discussão vocês já têm bastante, mas eu queria colocar uma outra questão, que é o seguinte: não existe uma pessoa diferente. Quando eu digo o Joãozinho é diferente de mim, ou a Maria é diferente, a Maria não, porque a Maria sou eu também, né? Vamos lá. A Luísa é diferente de mim, né? Eu estou me colocando como centro do mundo, centro do universo. Eu sou o modelo perfeito. E se a Luísa é diferente de mim, ela tem que ter um problema. Né? Porque eu sou, digamos que é um mundo sidocêntrico, né? Cada um de nós constrói o seu mundo. Então, não existem pessoas diferentes, existem diferenças. Diferenças que se constroem, que se constituem nas relações. Veja, eu não estou colocando uma questão semântica, eu estou colocando uma questão conceitual. Quando eu entendo, assumo que existem diferenças entre eu e a Luísa, existe a possibilidade de uma troca, de uma identificação. Quando eu digo a Luísa é diferente de mim, não é mais de diferença que eu estou falando de uma desigualdade. E se a diferença permite uma identificação, a desigualdade deforma. Eu não consigo me identificar com um desigual. Né? Então, a desigualdade, ela destrói a própria humanidade que existe na outra pessoa. E se eu destruo a humanidade na outra pessoa, eu destruo em mim também. Acho que essa é uma coisa importante da gente pensar, que sempre que eu transformo o outro não humano, eu também me desumanizo. Então, uma diferença que não é reconhecida, não é valorizada, não é acolhida, é estigmatizada,
Se eu faço isso, eu imponho barreiras. Barreiras físicas, psíquicas, sociais, culturais. E assim eu construo deficiências. Né? A deficiência não existe. Ela é um produto de barreiras construídas por todos nós. Quando a gente fala em sociedade, humanidade, a gente está falando da gente. É importante lembrar disso. Então, lembrando da Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, que foi ratificada no Brasil com um decreto de 2009, 6949, que define o que é pessoa com deficiência, né? Define o que é deficiência. Que eu vou até ler, para não ter... Que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza... Desculpem, gente, tem uma reforma aqui no meu prédio. Impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, eu não sou deficiente, eu me torno deficiente quando você coloca barreiras que impedem a minha participação por eu ter um impedimento. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um impedimento, mas que sem a barreira, se você não colocar barreiras, eu chego lá. Né? Então, é fundamental que exista equidade. Sem equidade, a gente não pode falar em igualdade. Né? Tem aquele desenho clássico dos molequinhos olhando um jogo de futebol acima do muro, né? Se todos estiverem num banquinho da mesma altura, temos igualdade, ou seja, temos uma extrema desigualdade. É fundamental a equidade para que exista acesso a uma igualdade de oportunidades. Né? Então, se a gente retomar tudo que eu vim falando, né, a letalidade pelo Covid-19 no Brasil hoje está em torno de 6,8%, que é maior do que de outros países. Né? Aliás, o Brasil é o maior epicentro da pandemia hoje, com mais de 1 milhão. Não são 100 mil, não. Multipliquem tudo por 14 ou 17. Então, é em torno de 6,8%. Na Rocinha é acima de 30%. Esse é o retrato perfeito de um país desigual. A resistência a se falar em fila única para UTI, num quadro de extrema gravidade, a gente está numa situação de guerra e que a gente está perdendo. Né? A resistência até mesmo em falar em uso de leito privado pelo SUS, que não é estatizar, né? É usar, pagar. Né? É o retrato perfeito da desigualdade e de uma sociedade que trabalha com saúde como se fosse uma mercadoria. Né? Então, nós podemos falar em direitos numa sociedade desigual, num país tão desigual? Nós podemos falar em direito à saúde num país tão desigual? Podemos falar em SUS num país tão desigual? A gente pode falar em Constituição Federal num país tão desigual? Eu acho que não só podemos, como devemos. Mais do que nunca, devemos. Né? A gente tem que resistir, reexistir, reinventar. Né? Então, se a gente voltar para a Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado, isso equivale a dizer que saúde não é mercadoria. Saúde é direito, não é mercadoria. E é neste chão que se constrói o SUS, logo depois da Constituição, em 89. Né? Como um sistema único, universal, hierarquizado, de qualidade, descentralizado e territorializado. Né? É isso que diferencia o SUS. Um sistema que é extremamente louvado, é quase que único, é único no mundo, né? Embora tenha se inspirado em outros, como no sistema da Inglaterra, mas pela dimensão ele é único. Né? E está sucateado. Mas agora ele não está mais sucateado, ele está sendo rapidamente destruído.
Mas esse SUS sucateado, atacado, ainda é o que faz com que a nossa mortalidade seja só isso. Se a gente não tivesse o SUS, seria estratosfericamente maior. Né? Então, a gente não pode perder essa dimensão. Então, agora, acho que a gente pode fazer um movimento, um outro giro do olhar, como diria o Foucault, para nos aproximarmos do direito à saúde de crianças e adolescentes. Né? E aí a gente precisa falar de mais um conceito, quer dizer, o que é criança? E aí começa a ficar... Né? Faixa etária é muito simplista demais, não dá conta, né? Eu queria lembrar que a criança ela é um ser humano. Ela é hoje, ela é agora. Ela não é devir, ela não é um vir a ser, ela não é um adulto futuro, não é um adulto em miniatura, ela é outra coisa totalmente diferente. Ela é aquilo que ainda existe, eu até diria que resiste e teima dentro de nós, e que a gente insiste em esquecer e tentar apagar. Mas ela está aqui ainda, né? Brigando, resistindo. A criança frequentemente é olhada por referencial, tendo como referencial o adulto. Né? E aí, isso cria dois problemas básicos, né? Vários outros, mas acho que tem dois, basicamente. É que a criança desaparece. Né? Ela deixa de existir e ela se torna apenas a promessa de um futuro. Ela vai ser um adulto, né? Ou ela é o adulto em miniatura. E como um adulto em miniatura, ela é um adulto imperfeito. Né? É muito comum a gente... Talvez um dos adjetivos mais frequentemente usados para falar de criança seja imaturidade. Né? A criança é imatura. É isso que dizem, né? Frequentemente. Eu tenho uma briga com essa expressão imaturidade, né? Veja, uma coisa que se diz, se diz que a criança é imatura em tudo, né? Ela é imatura em termos imunológicos, né? Por exemplo, porque ela tem muito mais infecções do que um adulto. É verdade, ela tem muito mais infecções porque ela está construindo o seu sistema imunológico, fazendo o que a gente chama de experiência imunológica. Né? Porém, se a criança tivesse, desde o início, um sistema imunológico igual ao do adulto, o feto matava a mãe. Ela é imatura, é um sistema imunológico imaturo ou é adequado? Acho que é adequado. Né? Se diz que a criança é imatura do ponto de vista cognitivo porque ela não tem medo, ela não tem noção de perigo, ela sobe nas coisas. Né? Uma criança que tenha noção de perigo e não suba na cadeira, não sobe na mesa, não sobe na escada, não se arrisca, não sobe na árvore, não vai se desenvolver. Ela não vai ser uma criança madura, ela vai ser uma criança precocemente apodrecida. Ela precisa teimar, ela precisa fazer, ela precisa cair, né? A gente só aprende a andar caindo, a gente só aprende a andar de bicicleta caindo, mas é assim. E para isso eu preciso não ter medo, por isso que ela aprende mais fácil do que a gente. Né? A criança não tem medo, por exemplo, de estragar um celular se ela apertar o controle errado. Aliás, uma dica boa, assim, se você comprar um celular novo e quiser aprender, pede para a criança te ensinar, né? Porque ela rapidinho descobre, porque ela não tem medo. Né? E isso não é imaturidade, isso é adequação. A criança é imatura fisiologicamente, né? Porque nela tudo é diferente. Ainda bem, é diferente mesmo, né? Então, por exemplo, se diz que o sistema renal da criança é imaturo porque ela concentra muito menos a urina do que um adulto. Ótimo. A criança tem uma proporção muito maior de água no corpo dela do que um adulto. É 90% contra 70 e pouco.
ela tem uma dieta que é líquida. Então, ela não precisa concentrar, ela precisa diluir. A urina dela tem que ser mais diluída, porque ela tem que eliminar a água. Não é imaturo, é adequado. A criança não é imatura, é adequada. Tá? Então, vejam que se eu usar o adulto como modelo, a criança vira uma porcaria. Ela não sabe fazer nada, ela só atrapalha, né? Que, aliás, é o que... Então, a criança não é imatura, ela é adequada. Ela é agora. Tá? Mas eu disse que tem dois problemas, o outro é para o lado do adulto. Se eu coloco o adulto como modelo, se diz que o adulto é o modelo, ele está pronto, acabado, o que é mentira. Nós estamos sempre evoluindo, alguns estão evoluindo, mas a gente está sempre se transformando, né? Mas estamos sempre podendo aprender, estamos sempre aprendendo, nos desenvolvendo, fazendo opções, né? E eu nunca estou pronta, eu nunca estou acabada. Estou sempre me desenvolvendo, sempre aprendendo, ou pelo menos podendo aprender, né? E eu queria lembrar que é melhor não amadurecer, porque depois que amadurece só tem um caminho, né? Que é rapidinho, a gente apodrece muito rápido. Então, vejam, o modelo de adulto é falso para o adulto, e é mais falso ainda, equivocado, para uma criança. A criança, ela é o próprio desenvolvimento em ação. E ela se desenvolve porque ela aprende. Vou inverter, hein? Ela não aprende porque se desenvolveu, ela desenvolve porque aprendeu. Ficou confuso? Mexi muito? Vou dar um exemplo concreto, tá? Eu preciso de algumas funções motoras, habilidades motoras, por exemplo, para andar de bicicleta, tá? Eu preciso ter equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, eu preciso ter ritmo, eu preciso ter sincronia, eu preciso ter coordenação motora, ok? Coordenação tronco-membros. Isso eu preciso para outras coisas também. Para andar, eu também preciso disso. Mas essas mesmas funções neurológicas, elas têm diferentes formas de expressão. Elas se expressam de um modo quando eu ando, e elas se expressam de um modo diferente quando eu corro, e de um modo mais diferente ainda quando eu estou andando de bicicleta. Tudo bem? Então, eu tenho a função, mas eu preciso desenvolver essa outra expressão dela. Tá? Como é que eu faço para desenvolver essa função, essa expressão para eu poder andar de bicicleta? Eu fico concentrada e pensando, agora eu vou desenvolver... Não, eu vou lá e meto a cara na bicicleta, sem ter desenvolvido. Eu vou e aprendo a andar de bicicleta. Tudo bem? Ao aprender, eu desenvolvo, as duas coisas acontecem junto. Eu desenvolvo porque eu estou aprendendo, e não... Porque senão fica aquela coisa assim, precisa desenvolver para aprender. O que é a base de dizer, a criança não está pronta para aprender. Não. Ela sempre está pronta para aprender. É aprendendo que ela vai desenvolver. Aliás, não só a criança, todos nós. Viajei muito? De jeito nenhum. Então, tá Faz bom. muito sentido. Então, vejam. Essa criança é um sujeito, né? Eu até diria que ela é um sujeito de direitos também, né? E ela se constitui na alteridade. Ela não vem pronta. Né? Ela se constitui na alteridade. Ela constitui a sua condição de sujeito, ou seja, a sua subjetividade, na alteridade. Na interação com as outras pessoas. Tá? Num substrato biológico, que é o corpo dela. Esse corpo é um substrato, e esse corpo interage com as outras pessoas, com o ambiente, com a vida, porque é um corpo que está vivo,
né? E ele vai se transformando e transformando o entorno. Quando eu interajo, eu me transformo e transformo as pessoas ao meu redor, né? É o famoso ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Ou, a gente pode dizer assim também, ninguém é a mesma pessoa depois que tomou Coca-Cola, né? Também pode dizer isso. Mas eu quero dar um exemplo, assim, mais... vejam, vamos imaginar uma comunidade pequena, né, onde um bebê de 9 meses morre por diarreia. Um absurdo, né? Bom, esta criança, esse bebê, só morre por diarreia porque ele vivia nesse lugar, né? Ele vivia na Vila Sônia. Se ele vivesse no Morumbi, se ele não tivesse escolhido, se a família dele não gostasse de morar na Vila Sônia e achasse que era legal morar no Morumbi, né? Como a gente escuta, provavelmente ele não teria morrido, quase com certeza. Então, a morte dele individual é reflexo do coletivo, né? A vida dele se transforma pela interação com o ambiente. Mas o entorno dele também se transforma, porque essa comunidade não será a mesma depois que morreu um bebê de 9 meses por diarreia, que não precisava ter morrido, que não devia ter morrido. Então, a gente está sempre em transformação, e é uma transformação conjunta, é na alteridade que a gente vai se constituindo como seres humanos, né? Então, a criança, ela se constitui um sujeito na alteridade, ela vive na alteridade, e a sua saúde se realiza na alteridade. Não só a criança, todos nós, né? É como bem ensinou aquela senhora, lá no comecinho que eu falei, né? Eu estou bem quando ele também está bem. Então, saúde é algo que se realiza coletivamente. É o resultado de uma interação sofisticada, complexa e bastante simples entre condições biológicas inatas minhas e condições coletivas, que eu posso traduzir por qualidade de vida, ou melhor, por falta de qualidade de vida. E a imensa maioria dos problemas de saúde são coletivamente determinados. Eles são socialmente produzidos. São fruto do modelo de desenvolvimento da região, do país. São fruto da desigualdade. Essa é a lógica do SUS, com a hierarquização e a priorização da atenção básica. A imensa maioria dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica. E essa é que é isso é para todos nós, e também para as crianças. Veja, eu acho que eu posso dar 2 exemplos. Tem um estudo que foi feito nos anos 70, 80, eu não lembro exatamente a data, que foi com mortalidade infantil por diarreia nas favelas do Rio de Janeiro. Tá? E eles faziam um estudo bastante simples, que era a evolução da mortalidade infantil por diarreia, que era uma curva, uma linha quase que reta, assim, descendente, tá? E se você colocar no gráfico, uma linha ascendente, era um X, tá? Um X perfeito, que era a expansão da rede de água nas favelas. Não é saneamento, é água. Tá? A expansão da rede de água diminuiu violentamente, assim, abruptamente, quase, a mortalidade por diarreia nas favelas. E eu queria lembrar que não foi ninguém ensinar a usar água. Não precisou, né? As pessoas só não usam porque não têm acesso. Quando a água... Aliás, essa expansão da rede de água só aconteceu por uma intensa movimentação e reivindicação das pessoas.
dado. Né? Foi uma conquista. Mas vejam, melhorou o acesso à água e caiu a mortalidade infantil por diarreia. Tá? Um outro exemplo, esse é na Inglaterra. É um gráfico muito bonito, é num livro especial sobre tuberculose, e mostra a evolução de tuberculose na Inglaterra ao longo de muitos anos, mais de 200, 300 anos. 200 anos. Né? Eu vou desenhar aqui, vocês enxerguem, tá? O gráfico. Ele vem assim na horizontal, e aí ele faz assim. Deu para enxergar o gráfico? Assim, aí ele caiu. Tá? Deu para ver? Ou eu fiz fora da câmera? Deu para ver sim, Cida. Deu, tá. E aí uma coisa que eu sempre fazia com meus estudantes era, assim, nesse gráfico, eu vou fazer com vocês também, né? Onde vocês acham que está a evolução da medicina? Lembrando que a evolução da medicina é basicamente a descoberta do BCG e do tratamento, que o primeiro foi a streptomicina, o antibiótico. Lembrando que o gráfico é isso aqui, cai. Onde está BCG e streptomicina? Alguém quer falar? Pessoal, abram o microfone e podem falar, Algum por quiser favor. falar? Não, alguém perguntou, no século XX, não. É do século XVIII para frente. Eu não disse onde está o ano, onde está o tempo. Só para dar uma dica para vocês, BCG foi descoberto e aplicado em 1921 e streptomicina em 1943. Onde está esses 1920, 1950? Aqui em cima, né? Não, aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá? Isso aqui é Revolução Industrial. Né? Que hoje a gente fala das péssimas condições de vida na época da Revolução Industrial. Mas isso foi uma melhoria absurda em relação ao que era antes. A queda de tuberculose não foi por ação médica. Quando se descobriu o BCG e streptomicina, a curva já estava aqui embaixo. É lógico que hoje são fundamentais, mas ela era muito maior, e a mudança foi com a Revolução Industrial e a melhoria de qualidade de vida. Isso é na Inglaterra, e lembrando que a Revolução Industrial é na transição do século XVIII para o XIX, ou seja, 100 anos antes do BCG. Tá? Então, o que uma criança precisa para ter saúde? Ela precisa de cuidados. Né? E que cuidados ela precisa? Ela precisa de garantia de acesso à alimentação. E ninguém precisa ensinar a mãe a dar comida para a criança, tá? Basta ter salário. Né? Basta não faltar, não sobrar dia no salário. Se o salário e o número de dias for adequado, né? Tem vários estudos que mostram que você não precisa ensinar, você só precisa aumentar o tamanho do prato. Ou seja, precisa aumentar o salário. Né? Isso é no mundo, não é só no Brasil, mas também no Brasil. O hábito alimentar não é inadequado. Tá? Basta ter acesso e poder realizar, concretizar o seu hábito alimentar. E eu queria lembrar que fome é o primeiro não direito do não cidadão. Então, passar fome é a primeira destruição de direitos. Tá? Então, ela precisa ter acesso a uma alimentação adequada, moradia, afeto. Uma criança precisa de afeto. Né? Ela precisa ter acesso à imunização, a todas as vacinas, condições de saneamento, o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, acesso a uma educação de qualidade, tudo isso faz parte da saúde. Né? E acesso a uma rede básica de saúde, com qualidade. Tudo isso está na formação dos profissionais de saúde. Pelo menos deveria estar. Tá? Eles deveriam
saber que isso é fundamental para que uma criança tenha saúde, né? Tudo isso também está na caderneta de saúde da criança. Está lá. O profissional de saúde está lá, né? A caderneta de saúde, ela está na 11ª edição, isto, e ela vem sendo aperfeiçoada, vinha sendo aperfeiçoada a cada edição, com a participação de especialistas das diferentes áreas. Se o profissional de saúde seguir aquilo, ele consegue fazer um segmento perfeito. As filhas aqui, ó. Essa aqui é a 7ª edição da mais nova. Está lá o que ele precisa fazer. Agora, eu vou dar um dado para vocês assustador. Um levantamento feito por uma equipe de pesquisadores da Fiocruz, que estudou a caderneta de saúde da criança, né? E estudou a aplicação dela. Ela é preenchida apenas em 9% dos casos. Pelos profissionais de saúde, não é pelos pais, não, hein? Profissional de saúde. Profissionais de saúde não valorizam, não são formados para isso e não preenchem. Menos de 9%. Tá? Atualmente, essa cartilha, essa caderneta, ela nem é mais entregue na maternidade, porque ela não está sendo impressa. Os pais são orientados, se quiserem, eles imprimem, eles baixam na internet e imprimem, mas eles não recebem. Então, tudo isso também está no arcabouço jurídico do país. Tudo isso está. Tudo isso está no ECA, gente, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Que, eu diria que o ECA é a aplicação da Constituição e da Declaração de Direitos Humanos para criança e para adolescente. Né? Então, falar em direito à saúde de crianças e adolescentes é falar do ECA. Aliás, falar em direito da criança é falar em ECA. Falar em criança é falar em ECA. Né? Eu acho que vocês conhecem o ECA suficientemente, mas eu queria lembrar que o artigo 4º, vou ler de novo, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, ou seja, de todos nós, e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Inclusive a alimentação, né? Não sei se vocês sabem o cálculo da cesta básica, como é feito. Não? Tem um artigo muito interessante de um professor da Fiocruz, da ENSP e da UFRJ, ele era da educação, ele já faleceu, Vitor Vala. Ele era um cara incrível, porque ele tinha umas imagens, né? Acho que ele se inspirava muito no Arouca. Uma vez eu assisti uma palestra do Arouca e ele falou o seguinte, que às vezes, e acho que isso a gente está vivendo muito intensamente, né? Os números são tão absurdos que eles nos anestesiam, a gente não sente. Então, você fala 30% de mortalidade na Rocinha, né? ou menos, você fala em 10 mil mortes, as pessoas falam só, né? E ele falou o seguinte, não vou dar números, eu quero usar uma outra imagem, né? E assim, o sistema de saúde brasileiro é incompetente para pingar 2 gotas de vacina na boca de todas as crianças. Isso me marcou muito, assim, olha, não fica só nos números, né? E o Vitor Vala, ele fez um estudo, acho que ele tinha muito essa coisa do Arouca também, ele fez um estudo sobre a cesta básica. A cesta básica, ela é calculada com base no que seria alimentação para uma família de 2 adultos e 2 crianças, tá? E tem vários itens que entram.
E aí o Vala fez umas continhas simples, vagabundas, né? Então, assim, tem fruta, tem banana, tantas bananas, tá? E aí, pegando o número de bananas por 4 pessoas por mês, dava 3 bananas por dia. E aí o título do artigo dele era 3 bananas para 4 pessoas. Né? Leite é 2 copos, porque só a criança toma leite. Adulto não deve tomar leite. Né? Então, é um cálculo absurdo. Isso é o que, básico, quer dizer, o cálculo da cesta básica já é um cálculo de passar fome. Tá? Só para um parênteses aqui. Então, eu estava falando do artigo 4º do ECA, eu vou ler o artigo 7º agora, que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Ou seja, o ECA nos responsabiliza a todos, mas ele é muito firme, assim como a Constituição, em dizer que é dever do Estado. O Estado tem que prover políticas públicas, tem que construir e implementar a política pública. Tá? Então, se a gente falar em direito à saúde de criança e adolescente, o ECA já dispõe sobre as obrigações do poder público e as responsabilidades coletivas de todos nós. Frente a cada criança em particular, e a todas as crianças. Cada criança na sua singularidade, nas suas necessidades e potencialidades. Uma é diferente da outra. Né? Mas tem o coletivo que tem que ser atendido. Mas o ECA, como tantas outras leis, não pegou. Né? Isso é uma coisa que se fala muito. Tal lei não é boa, porque ela não pegou. Né? É muito falar assim, essa lei não pegou porque ela não é boa. Não. Eu queria discordar disso. Né? Um dispositivo legal, uma lei que não pega, não é necessariamente ruim, ao contrário. Muitas vezes é porque ela sinaliza o futuro, um horizonte, ela está à frente do seu tempo. À frente do tempo social, né? E agora mais ainda à frente, né? À frente da mentalidade de muitos juízes. Lembrar que os juízes, assim como os médicos, são seres humanos, né? Inseridos num tempo, espaço, com seus próprios valores de classe, né? Eles não são neutros, eles não são deuses, eles podem achar que são, médicos e juízes, mas eles não são, eu juro para vocês que eles não são. Então, uma lei pode ser boa e não pegar, porque atinge interesses, ela atinge, agride interesses estranhos ao campo jurídico. Então, o ECA não pegou, mas a gente tem que brigar pelo ECA, assim como pela Constituição. Então, cada criança precisa ter garantido o seu direito à igualdade de oportunidades, ou seja, ela tem que ter garantida a equidade para ter acesso à igualdade de oportunidades. Cada criança precisa ter garantido o seu direito constitucional à saúde, com todas as condições necessárias providas por um Estado que cumpra o seu dever. Cada criança, e todas as crianças, precisam ter garantido o seu direito a uma vida que mereça ser vivida, uma vida que mereça ser chorada, como todos nós. Não sei se era isso, Gustavo. Mas... Cida, muito obrigado. Nossa, que coisa maravilhosa. Tem um monte de pergunta aí, de comentário. Tem algumas perguntinhas aqui. Se você não se importar de responder. Não, eu não consegui ler, porque estava... Não, eu leio para você aqui. O Paulo Fadigas, que é nosso aluno aí, está perguntando o seguinte: se a senhora acredita que a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a DAPS, é para desmontar o SUS? Com certeza. Primeiro, assim, senhora, Paulo, senão eu vou ter que te chamar de senhor, né? Vou ter que chamar o Gustavo de professor senhor, então, sem senhora. Mas, sem dúvida, é para isso, né? É mais um ataque violento contra os... O SUS teve um breve respiro aí, quando começou a pandemia,
e o ministro da Saúde e seus auxiliares vestiram o jaleco e perceberam que sem o SUS ia ser um horror, né? E estavam a todo momento falando do SUS, fortalecendo o SUS e tentando construir uma mentalidade na população de fortalecimento do SUS. Acho que esse, inclusive, foi um dos motivos para ele ser trocado, né? Além de outros. Mas, se vocês perceberem, o jaleco do SUS sumiu. Não só o jaleco, sumiu o SUS, né? É. E a DAPS sem dúvida... Sumiu até o Ministério, né? Sumiu o Ministério também, né? Pois é. Não tem ministro. Aliás, não sei se vocês viram, acho que foi ontem, ele estava numa entrevista, não sei se vocês viram isso. Salão de cabeleireiro, né? A imprensa fala para ele isso, que foi liberado barbearia e salão de cabeleireiro, e ele não sabia. Mas também não reage, porque ele está lá. Ele disse assim, isso é atribuição do presidente da República. Pois é, ele está lá para isso mesmo, né? Enfim. Cida, antes de passar para as outras duas perguntas, só 2 comentários que eu queria fazer aqui, muito rapidamente. Uma vez eu ouvi de um professor de História do Direito, que o dia que a humanidade fosse dizimada, e um grupo de extraterrestres chegasse à Terra e começasse a decifrar os códigos e os signos que nós deixássemos, né? E a hora que eles tivessem a certeza das divisão em nações, etc. e tal, e fossem analisar as leis de cada um dos países, eles teriam certeza que o Brasil tinha sido o país mais desenvolvido de todos, né? Por esse aspecto das leis que estão muito à frente do seu tempo. E aí, nesse sentido, a Caroline pergunta o seguinte, se a lei não pegar, seria uma imaturidade ou inadequação da sociedade destinatária? Eu diria que seria uma resistência. É o não querer mudar. É lógico que eu acho que uma lei, ela sempre deve, acho que o espírito dela é isso, ela aponta o futuro, né? Uma lei constrói mentalidade, né? Ela não deve só refletir o agora, ela tem que sinalizar o que a gente espera, né? Pelo menos é o que eu imagino. Só que as pessoas podem não querer mudar, né? Podem até querer ir para trás. Né? E aí mas eu acho que é isso, não é que eu não chamaria, Carolina, né? Caroline, nem de inadequação, nem de maturidade, porque eu acho que isso ameniza. É como dizer, ele é louco. Não, ele não é louco. Né? Porque isso ameniza. Primeiro ofende os loucos. Né? Não tem louco genocida. Mas também ameniza. Ele é louco. Não, não é louco. É genocida, né? É canalha. Eu não chamo também... Eu me seguro para não chamar de filho da puta, porque as meninas não merecem, né? Então, eu tento trocar o filho da puta por canalha. Né? Mas, quando você fala que a sociedade é imatura ou inadequada, também está amenizando. Eu diria que a gente está numa sociedade, agora, né, pelo menos, né? Eu acho que sempre foi, né? Só revelou, só destampou o pote do ódio e as pessoas perderam o pudor de se mostrar, né? Mas acho que não é uma sociedade inadequada ou imatura, é uma sociedade que tem um ódio, quer dizer, uma boa parcela da sociedade, eu não dá tempo de falar em uma sociedade, porque são muito diferentes, né? Mas a gente está vivendo um momento em que o ódio está solto, sem pudor de se mostrar o fascismo. Aliás, né? Que orgulho de ser corintiana. Eu prefiro ser ateu em matéria de futebol. Não, tudo bem. Eu devo dizer que eu sou corintiana sem entender absolutamente nada, sem assistir jogo, sem torcer, sem fazer nada. Quando as pessoas me perguntam, minha família toda é corintiana. Agora, o Corinthians, olha, a Gaviões da Fiel está enchendo de orgulho a gente. Você está sabendo do que eu estou falando? Sim, sim. A questão de que quem declarar voto vai ser expulso da torcida organizada. Não, mas mais do que isso.
Eles estão E fecharam, eles fecharam a Paulista para impedir uma manifestação. No outro dia eles foram, estava já tendo a manifestação, eles foram para sentar o cacete. E antes da pergunta da Laura, fazer o segundo comentário. Você falou de juízes e médicos, né? Eu não sei aí na Unicamp, mas aqui na USP a gente brinca que a única unidade que tem MS7 é na Faculdade de Medicina, né? Isso é uma piada, viu, gente, com a carreira da gente. Você entra em MS3, depois vira 4, aí 6, e o 7 não existe, mas na medicina existiria. Ah, certo, mas lógico. Né? Imagina, casa de Arnaldo. E a Laura pergunta, ela faz um comentário aqui que ela concorda que nem médico, nem juiz, nem terapeuta são neutros. Aliás, ninguém é neutro, né? É. Tem essa história de neutralidade e objetividade, não somos neutros, né? Se eu me constituo, Maria Aparecida, se eu me constituo na alteridade, como é que eu posso querer ser neutra? E a objetividade também é irrealizável, né? Porque seria transformar em objeto, é aquilo que eu falei, quando eu desumanizo alguém, se eu torno que acontece muito na relação médico-paciente, né? Transformar o paciente num objeto. Uhum. Quando eu faço isso, eu também me transformo em objeto. E há uma relação entre objetos. Tem uma discussão bem interessante da Cecília Minaio sobre objetivação, em que ela contrapõe objetividade com objetivação. E objetivação não é você descartar a sua subjetividade, mas é você lidar com os dados, né, sabendo que a sua subjetividade está presente e está influenciando nas suas leituras e escolhas, e você está trabalhando não parcialmente, vamos dizer. Né? Você pode ser não neutro. Né? Deus me livre de ser neutro. Né? A Tatiana está comentando aqui que ela tinha um professor que dizia que neutro só detergente. Então. E a Thaís faz a seguinte pergunta, ela diz, foi ótima aula, e como acredita que podemos fortalecer a compreensão de que o direito à saúde inclui, invariavelmente, o financiamento de políticas públicas na área? Essa argumentação vem sendo disputada, especialmente diante de políticas econômicas de austeridade, como a imposta pela Emenda Constitucional 95, que inclusive está judicializada, mas ainda não há vitórias nesse campo. É uma austeridade fake, né? Porque para o povo, né? Porque para banco, por exemplo, não tem austeridade nenhuma, né? Nem para cartão corporativo. Mano, tá certo que ele precisou pagar o avião, né? Mas, enfim, essa emenda do teto dos gastos, né? Ela é a destruição de todas as políticas públicas, né? E a destruição de universidades, né? Eu acho que é fundamental que a gente reaja a isso. E tem que ser uma reação coletiva, né? A gente não dá para imaginar que vou fazer assim. Não. A gente tem que estar participando de movimentos, de entidades, de associações, as associações de docente, os sindicatos de saúde, o direito tem várias entidades extremamente importantes, né? De juízes pela democracia, de advogados. A OAB está sendo fundamental. Eu acho que a gente tem hoje no Brasil 2 conselhos de classe que têm sido fundamentais e por isso mesmo estão sendo tão perseguidos, que é a OAB e os conselhos de psicologia, né? Não por acaso os conselhos de medicina são paparicados, né? E paparicam, né? Eles são servis e servidos, né? Mas eu acho que participando dessas associações, dessas entidades, e engrossando essa luta, acho que é fundamental, sim. A gente só pode falar em direitos, qualquer direito, né, só pode falar em vida, se você tem uma garantia de financiamento público de políticas públicas voltadas para toda a população. Acho que é isso que a gente precisa e a gente tem que estar lutando por isso, sim. Mas obrigada se você gostou da aula.
Eu acho que não foi só ela, não, Cida, e eu queria dizer o seguinte, é a sua participação nesse momento, mas a minha sensação nessa 1 hora e pouquinho que você falou, é a de que você acompanhou o curso inteiro, Ah, é? porque foi muito casado com coisas que a gente vinha discutindo, com pontos que a gente levantou, seja nas aulas iniciais, seja durante os seminários, e, enfim, é muito bom poder contar com a companhia também de colegas de outras áreas, que muitas vezes nos abrem as janelas, deixam entrar aquela lufada de ar e tiram aquele bolor típico do direito. Então, queria te agradecer demais. Eu que agradeço, Gustavo. Foi muito bom. E, E que tenha sido a primeira de muitas outras com oportunidades e que um certeza, dia você venha presencialmente para a área, para a Faculdade de Direito, para conhecer aqui as o arcadas. nosso, o nosso prédio, conhecer os nossos alunos, vamos marcar 1 hora para tomar um café e discutir coisas boas. Vamos sim. Até a gente vai poder dar um abraço. Com certeza. Muito obrigado, viu, Cida? Obrigada a todos vocês, tá? Foi um prazer muito grande e uma honra estar conversando com vocês. Então, eu gravei a sua apresentação e depois eu te mando o link para você ter acesso, tá bom? Tá bom, tá bom. E aí Obrigada. as mensagens que os alunos estão mandando aqui, elogiando a aula, não sei o que, fica tudo gravado também. Eu te mando o arquivo depois Tá bom, para você ver, tá bom? tá bom. Obrigado, Cida. Tá, um abraço, um beijo para todos. Abraço, beijo. Agora deixa eu descobrir como é que eu saio. Tem que apertar um botãozinho vermelho ali, parece um telefone no gancho. Achei. Tchau, tchau para todos. Tchau, obrigado. E vamos à luta. Ah? Vamos sim. Muito bem, meus caros. Eu vou só interromper a gravação